Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, pela graça, Deus, pela oportunidade, Senhor, nos dá de estarmos aqui mais uma vez em Tua presença, Deus. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem, que falou primeiro comigo, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha me dar graça, Pai, que eu possa, Pai, através do Seu Santo Espírito, Deus, trazer a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te glorificamos, amém e amém e amém. Amém? Todo mundo acordado? Sexta-feira, ninguém trabalhou a semana inteira, foi férias, né, pastor? Amém. Bem-vindo de volta, pastor Marcos, Cris. Deus, uma bênção ter vocês de volta conosco. Bom, culto crescimento, culto de sexta-feira, culto de crescimento, culto que a gente fala com crentes. Mas antes de começar a mensagem de hoje, quero que vocês me ajudem em uma coisa. Lucinho, põe a imagem para mim, por favor. Vamos tentar de novo. Lucinho, põe a imagem para nós. Na tela, aperta o número 8 assim, ó. Foi não? Arre, glória a Deus, amém. O que vocês veem? Um 6 ou um 9? Me ajuda nessa aí. Ô pastor, não estraga a surpresa, pastor. 6 ou 9? 6 ou 9? Exatamente. Depende do ponto de vista. Você pode estar certo, mas para outra pessoa que está na sua frente, você vai estar errado. E vice-versa. O que eu quero trazer com essa imagem é algo que tem acontecido demais hoje no mundo que a gente vive. A pessoa, dependendo no lugar, dependendo onde ela está, ela tem uma visão diferente. Ela tem uma forma de ver diferente. E isso traz brigas até dentro da igreja de vez em quando. Acontece. A gente é crente, em casa também. Em casa também. Não, em casa não acontece não, pastor. Misericórdia. Não pode acontecer não. Mas depende do ponto de vista. A sua visão, ela vai sempre ser levada de alguma maneira para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, dependendo do seu ponto de vista. Dependendo de como você está olhando uma situação que você está vivendo na sua vida. E tendo isso em mente, esse ponto de vista, depende do ponto de vista, eu quero falar exatamente sobre uma coisa que está no meu coração tem muito tempo já. Que tem afligido às vezes até a igreja, os crentes. Que é o relativizar a fé. Tudo é relativo. Tudo depende de um ponto de vista. Tudo depende de como que eu estou sentindo. Tudo depende de como eu estou vendo, vivendo a situação que está na minha frente. Relativismo. O mal que aflige a fé hoje, agora. Vamos falar um pouquinho sobre relativismo? O texto básico que nós vamos estudar hoje está em Romanos 12, a partir do versículo 1, que diz o seguinte. Romanos 12, a partir do versículo 1, diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito importante em nossas vidas como cristãos, porque ele não só nos adverte, mas ele nos dá assim, aquele warning mesmo, aquela luz vermelha na cara da gente, dizendo: olha, não relativize a sua fé. Não se amolde, tome cuidado com onde você vai, o que você faz, se é normal, se não é normal, se é relativo ou não. Tome cuidado com isso. E antes de nós passarmos mais sobre a palavra de Deus, é muito importante entendermos exatamente o que é o termo relativismo, certo? Relativismo. Vamos lá. Que misericórdia, que teu trabalho de tentar dar uma resumida, tá? O ato de relativizar é considerar questões cognitivas, morais e culturais acima do que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. Isso é relativismo. Ou seja, tudo pode mudar, depende do contexto. Relativismo, irmãos, seja cultural, seja espiritual, seja qualquer tipo de relativismo, religioso, eles atacam diretamente princípios que Deus deixou para a gente como base para a nossa vida cristã.
E eu quero trazer nessa noite, quase que eu falei nessa manhã, quero trazer nessa noite alguns princípios que Deus trouxe ao meu coração, que o relativismo afeta grandemente. Ele vai de encontro a esses princípios. Princípios como, primeiro, a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Aí sempre você vai encontrar um daqueles que falam, mas cada tradução é diferente. Por isso que a gente está falando tradução, não cópia. Certo? Traduções podem referir mais os princípios contidos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é imutável. O que eu quero dizer com princípios de Jesus que nos deixou na Bíblia? Eles não mudam com o tempo. Princípios são pilares que nós temos nas nossas vidas como cristãos que irão nos guiar na forma que a gente fala, na forma que a gente vive, na forma que a gente se relaciona um com o outro e na forma que a gente se relaciona com o mundo. A palavra de Deus, ela não muda. Enquanto preparando essa mensagem hoje, eu li vários artigos dizendo que a Bíblia tem que ser revisada. Eu fiquei boca aberta com isso. A Bíblia tem que ser revisada, a Bíblia já está muito antiga. A Bíblia tem coisas lá que não é para o nosso tempo hoje. A Bíblia tem que ser reescrita. Eu quero ver quando eles chegarem em Apocalipse 22, que diz o seguinte, olha, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Essa passagem se refere principalmente ao livro de Apocalipse. No entanto, você pode ver o quanto Deus foi cuidadoso em incluir essa passagem em um livro tão especial como Apocalipse. E se pararmos para pensar o quão importante é a Bíblia inteira. Então, na minha forma de pensar, podemos sim aplicar isso. Reescrever a Bíblia. Irmãos, pelo amor de Deus, deixa eles chegar nesse versículo e vamos ver o que eles vão pensar. Deixa eles, às vezes assim, começar a ver o que a Bíblia está falando sobre, às vezes, homossexualidade, todos esses subjects, todas essas coisas que o mundo fala hoje que é normal, que a Bíblia, que é os princípios cristãos que nós temos hoje, para nós como família, como cristão, como irmão, é fundamental na nossa vida. Como que nós podemos reescrever aquilo que Jesus Cristo, Ele mesmo deixou para nós? Como que nós podemos reescrever, relativizar a Bíblia dessa forma? Então, meus irmãos, vamos lutar contra isso. Primeiro, a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Não muda, não muda. E ai daquele que tentar pôr a mão nesse livro, misericórdia, eu não. Segundo, Deus é imutável e soberano. Princípio importantíssimo, irmão, que o mundo pegou, simplesmente jogou no lixo. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Deus, Ele é aquela energia. Ele é aquela pessoa, nossa, Jesus, massa, cara, muito gente boa. Tinha uma áurea linda, maravilhosa. Meus irmãos, parece que eles esqueceram o que João diz sobre Jesus, quem Ele é. Sobre Jesus, o que Ele fez. Eles agora estão relativizando a soberania de um Deus que criou tudo, a soberania de um Deus que criou eu e você. Como que pode o mundo hoje relativizar tudo? Olha o que Salmos, no capítulo 111, versículos 4, 7 e 8 diz. E Ele fez proclamar as suas maravilhas, o Senhor é misericordioso e compassivo, as obras de suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança, imutável e soberano. Estão firmes para sempre. Soberania de Deus é para sempre. Estabelecidos com fidelidade e retidão. Ou mesmo em Hebreus 13, no versículo 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Não parou no hoje, é para sempre. Soberano é nosso Deus. Soberano, não relativa. Não tente relativizar um Deus que não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Às vezes nós pensamos que Deus é aquele Deus que nós podemos simplesmente pegar, relativizar Ele. Não, o meu problema é maior do que esse Deus. Meus irmãos, Deus é soberano. Deus é imutável. Não tem nada que consegue vencer
aquele Deus que chamou eu e você. Esses princípios que Ele deixou para a gente. Meus irmãos, se eu sigo a um Deus soberano, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, para que eu vou duvidar de um Deus desse? Um Deus que deixou tudo organizadinho de uma forma, trabalhando perfeitamente em nosso favor. E com isso, o terceiro. Lembrando, primeiro, a palavra de Deus é imutável. Segundo, Deus é imutável e Ele é soberano. E terceiro, Jesus é o único caminho. Não tem outro, meus irmãos. Não tem outro. O maior sofisma do mundo hoje é: todos os caminhos levam a Deus. João diz totalmente diferente. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é Ele é tudo. Ele é tudo. Jesus é o único caminho. Jesus é Ele quem pagou um preço que nós não poderíamos pagar, para que nós pudéssemos ter um relacionamento agora restaurado com Deus. Não relativize o que Jesus fez na cruz por você e por mim. E não deixe outros relativizar isso. Meus irmãos, é muito fácil nós hoje, por pressão de família, por pressão de amigos, por querer ser aceito, por querer andar conforme o mundo, não ser um quadrado. É muito fácil nós aceitarmos essas verdades que o mundo está querendo enfiar na nossa cabeça, está querendo enfiar de goela abaixo na gente. E simplesmente, eu sou crente, eu tenho que aceitar tudo isso. Eu tenho que ser inclusivo, irmão. Inclusivo é uma coisa, inclusivo é você aceitar a pessoa como ela está vindo, mas saber que o Espírito Santo do Senhor é quem vai trabalhar sobre a vida daquela pessoa. Não é de nós julgar, isso é ser inclusivo. O julgar não é você, o julgar é com Deus. O que Jesus chamou você e eu para fazer foi amar. Amar. E deixar com que o Espírito Santo faça o trabalho que Ele faz melhor, que é transformar corações, transformar vidas. Só que hoje, uma sexta-feira, né, é sempre bom passar aquele bálsamo no lombinho de vez em quando, né? Não é só também, sabe, não é só também receber as faladas, não. Mas eu quero sim, olha, são princípios que primeiro nós temos que lutar para que o mundo não distorça ele. Não relativize esses princípios em nossa vida. A palavra de Deus é imutável, Deus é imutável e Ele é soberano e Jesus é o único caminho. Esses princípios, irmãos, se você não luta por nada, luta por isso. Se você às vezes pensa, não, eu sou muito, eu não gosto de briga, eu não gosto de conflito, irmão. Se você tem que pegar um conflito na sua vida, pega esse. Pega o defender os princípios cristãos que guiam as nossas vidas. Se você vive, não, eu não gosto de conflito, eu corro de conflito, não corra desses. Proteger a palavra do Senhor, não proteger a palavra do Senhor, mas os princípios que nós acreditamos, os princípios que Jesus deixou e que o mundo hoje tenta deturbar. Se você tem uma briga, uma guerra para lutar, lute essa. Lute a favor do Evangelho do Senhor. Amém? Agora vamos lá no bálsamo. Olha, lembrando desses três princípios, a palavra de Deus é imutável. Deus é imutável e soberano. E que Jesus é o caminho. Agora, olha o que o Senhor tem a dizer sobre você. Sobre quem você é. Sobre o que você representa para Ele. Preparado? Vamos lá? Primeiro, Deus é por você, não é contra você. Lembra que no primeiro ponto foi que a palavra de Deus é imutável? Ela não muda, não importa a circunstância, não importa qual a cultura, não importa o tempo que você está vivendo. Ela não muda, certo? Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará graciosamente
com ela todas essas coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. E se nós continuarmos lendo, meus irmãos, ainda vem Jesus falando assim, ó, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo. É isso que o Senhor tem para falar sobre você. Se você chegou aqui hoje pensando só vou levar no lombo, irmão, toma o bálsamo. É isso que o Senhor tem para falar sobre você. Isso é uma das três coisas que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Primeiro, Deus é por você, não é contra você. As batalhas que você luta, Deus não está contra você. Não é o Deus que está te levando para dentro dessas batalhas e falando, luta meu filho, deixa eu ver como é que você vai. Não, Ele é aquele Deus que está junto com você, lutando com você. Se você esteve aqui domingo, você entendeu o que isso quer dizer. É andando sobre as águas? Mas é com Jesus. É andando sobre as águas, os problemas sim, mas é com Jesus. Deus é por você, não é contra você. Igreja, quando nós entendemos que a palavra de Deus é imutável, nós podemos olhar para essas promessas e ter a certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, é Ele quem vai cumprir e vai terminar essa boa obra em nossas vidas. Segundo princípio que nós, quando entendemos aqueles três primeiros, nós podemos ver. Segundo, o Senhor quer te levar a lugares mais altos. Vimos também que Deus é imutável e soberano, amém? Ele não muda, Ele é todo poderoso. Como então que às vezes nós vivemos de cabisbaixa pensando, a vida é só isso daqui? A vida é só isso? Acabou? É só isso aqui mesmo? Mas nós esquecemos Isaías 40:31, e eu amo esse verso. Eu amo esse verso. Toda vez que eu tô um pouquinho deprê, né? Que eu tô naquele assim, na sexta-feira chuvosa na minha vida, né? À noite, começa a pensar nesse versículo, Isaías 40:31. Marca aí na sua Bíblia, meu irmão. Marca aí na sua Bíblia. Isaías 40:31. Toda vez que você estiver cabisbaixa, for um dia de tempestade na sua vida, lembra disso aqui, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmão, correr e não ficar exausto, esse é meu sonho. Não sei você, mas se eu dou uma volta no quarteirão, estou botando os bofs para fora. Já era. Essa é uma promessa que o Senhor tem para você, meus irmãos. Isso é o que o Senhor quer falar para você. Ele quer te levar a lugares mais altos. Se você, muitos pecadores, até eu mesmo já falei sobre o processo que a águia tem que passar quando ela tem que se renovar. Tem que subir no monte, tem que fazer tudo aquilo, certo? Só que outro fato interessante a respeito da águia é que você sabe a altura que ela pode voar? Alguém? Dole uma, dole duas? Não? Mais de 10 mil metros de altura. Ela é uma das aves que voam mais alto dentro do nosso planeta. 10 mil metros de altura. O que isso quer dizer, de que quando ela encontra a tempestade, ela não vai de frente à tempestade, ela voa acima da tempestade. E eu creio que o Senhor quer dizer para nós isso, que o que Ele tem para nós são lugares mais altos. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-lhes um lugar. Isso é o que Jesus fala para nós nessa noite. São lugares mais altos. Assim como a águia, Ele quer te fazer voar, não é na tempestade, às vezes na tempestade. Mas nós temos que acordar para a realidade que o Senhor nos compara como águias. É um processo doloroso, quando nós estamos nos renovando, nos transformando, quando o Espírito Santo do Senhor está fazendo aquele processo de arrancar as penas, arrancar as unhas, quebrar o bico, para fazer você ficar uma águia top, é para fazer que você voe acima das tempestades. É fazer com que você entenda que você não é galinha, você não tem que ficar andando aqui embaixo, eu quero que te colocar aqui em cima. Isso, eu não estou pregando aqui dizendo, ok, não, mas você, agora Deus vai trabalhar para você. Não é isso. Mas é o que o Senhor está nos chamando para fazer. É andar em lugares mais altos. Acreditar que o Senhor é quem está conosco. O Senhor quem quer lutar as nossas batalhas conosco. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Esse lugar não é aqui, é do lado do Pai. É na casa do Pai. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós.
O Senhor, na soberania e graça dele, nos chamou para um lugar muito mais alto. Não porque merecemos, mas pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Hoje, quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê mais um pecador. Ele não vê todas as coisas erradas que você fez, mas Ele vê agora o sangue de Cristo, Ele vê a cruz. Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. Ele te chama para andar junto com Ele e para deixar com que o Espírito Santo dele habite na sua vida. Se nós fôssemos relativizar essa soberania, se nós fôssemos relativizar essa graça, o que restava para a gente era condenação. Lembra? O relativismo é você olhar tudo a partir de algum ponto de partida. O ponto de partida é que nós fazemos coisas erradas todos os dias. Se nós fôssemos viver por esse ponto de partida e não pelo ponto de partida da cruz, imagina o que restaria para a gente. Então não relativize o que o Senhor tem para nós. Até o sacrifício de Jesus, hoje Deus, quando olha para nós, nos vê a partir da cruz, a partir do sacrifício que Ele fez por nós, o sangue do Cordeiro que está sobre nós hoje. E terceiro, a bênção do Senhor já está com você. Como assim, Renold? Então, tenho que parar de orar? Não, para não. Ora, continua. Quando lembramos, no princípio bíblico que vemos, que Jesus é o único caminho, certo? O que o mundo tenta atacar. Jesus é o único caminho. Quero que você lembre de uma coisa, em vez de ficar pedindo bênçãos em oração, lembre-se da bênção que o Senhor já deu para nós. O Espírito Santo do Senhor que hoje habita em você, que hoje habita em mim. Jesus é o único caminho, sim, Ele é o único caminho. Não deixe com que o mundo deturpe esse princípio, não deixe com que o mundo tire da sua cabeça também que a bênção do Senhor já vive em você, já está em você. O Espírito Santo do Senhor hoje habita em nós, portanto nós somos habitação do Espírito Santo. Nós somos povo escolhido do Senhor. Quando vivemos em obediência a Deus, é essa aqui que é a palavra-chave, obediência a Deus. Olha onde Ele irá nos levar. Marca aí de novo, Deuteronômio 28. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. Meu irmão, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder que tem quando uma bênção, algo que nós estamos pedindo é liberado através da oração. Isso é real em nossas vidas. Mas, querido, eu quero abrir nossos olhos, e isso eu tive que abrir meus próprios olhos enquanto escrevendo essa mensagem, que a bênção que nós precisamos em nossa vida, o Senhor já nos deu. O Espírito Santo do Senhor hoje habita em nós. O que nós realmente precisamos, precisamos às vezes de uma cura, precisamos às vezes de uma melhor situação financeira, precisamos de um milagre acontecendo, mas o que nós realmente precisamos para viver já está em nós. Já foi dado, já foi liberado, e você e eu somos chamados templo daquilo que nós precisamos mais. O Espírito Santo já está em nós. O que nós precisamos, a bênção que nós realmente precisamos para viver, já temos. O resto é só graça e bênção e mais bênção de Deus, mas a bênção principal nós já temos. O Espírito Santo do Senhor em nós, vivendo em nós, trabalhando em nós. O Espírito Santo de Deus é a primeira bênção, é a segunda, é essa promessa. A bênção do Senhor te acompanha quando você vive segundo o Espírito Santo, quando em obediência a Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz que na onde nós colocarmos os nossos pés, onde colocarmos as nossas mãos ali, a bênção do Senhor vai estar, meu irmão. Viver em obediência a Deus, viver em sabendo e entendendo que essa bênção que nós precisamos em nossas vidas já nos foi dada, quer dizer que, a partir de agora, você não está correndo atrás de mais nada. Mas o que você precisa está te acompanhando. Está com você já.
A palavra de Deus não fala que quando você começa a viver em obediência a Deus, a bênção do Senhor começa a ficar mais perto de você. Está na sua frente, mas começa a ficar mais perto. Não. A palavra de Deus diz assim, que vai te acompanhar. Você está andando, meu irmão, e a bênção do Senhor está vindo é com você. Não é você, ai Deus, aquela bênção lá na frente. Não, a bênção está aqui contigo, está aqui com você. Viver em obediência a Deus, entendendo esse princípio que a bênção do Senhor já nos foi dada, a que nós precisamos realmente para viver já nos foi dada, é isso. É andar sabendo que eu não estou correndo atrás de bênçãos mais, mas a bênção do Senhor me acompanha a partir de agora. Em conclusão, sim, já estou terminando. Igreja, a minha fé não é relativa. A minha fé ela é firme e constante no Senhor. Os pensamentos do Senhor a teu respeito, ao meu respeito, não são relativos. E glória a Deus por isso. Não depende de quem você é, do que você faz. Sim, a sua fé, ela é provada por obras, mas o que o Senhor já vê sobre você e falou sobre você e tem falado sobre você, já foi falado, já está escrito. Não é relativizado. Há um tempo atrás eu vi um vídeo muito interessante. Um palestrante, ele diz o seguinte: um homem andando em uma estrada, e ele chegou em uma encruzilhada. Tinha dois homens o qual ele podia pedir informações. E isso é para nós entendermos. Nós não podemos relativizar até o caminho que o Senhor nos dá. Dois homens. Aí você começa a perguntar, né? Quando chega a questão de Jesus ser o único Senhor. Mas e quanto às outras religiões? E quanto a tal filósofo? E quanto a esse pensador? E quanto a tal religião? A tudo isso que tem na minha vida? Imagina você andando nesse caminho. Você agora. Fecha seu olho e pensa assim: eu andando nesse caminho. Aí você andando, você chega nessa encruzilhada. Você tem duas opções. Duas pessoas para você pedir informações a respeito do caminho que você deve andar. Você olha, de um lado está uma pessoa morta e do outro está uma pessoa viva. Eu seguiria o conselho dessa pessoa viva. Nessa noite, meu irmão, eu quero que você comece a seguir os conselhos que o Senhor Jesus, um Deus vivo, tem para você. Quando você chegar nessa encruzilhada, para de ficar olhando para aquele que está morto. Comece a olhar para aquele que está vivo. Comece a olhar para aquele que tem um caminho certo para você. Se eu estivesse nessa estrada, nessa encruzilhada, eu acreditaria naquele que está vivo. E Jesus, Ele está vivo. Ele não relativiza você. Ele não relativiza a mim. Ele não relativiza o amor que Ele tem por você. Amo aquela música que fala Reckless Love. Um amor que não tem barreiras. Jesus não relativizou você. Lá na cruz, Ele estava olhando para você aqui hoje, falando: vale a pena. Vale a pena. Os princípios, temos que lutar. A palavra de Deus é imutável. Deus é imutável, soberano. Ele é o único caminho. Mas, meus irmãos, é tão bonito quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a ver o que o Senhor tem falado a nosso respeito também. Ele é por você. Ele não é contra você. Ele quer te levar para lugares muito mais altos do que você possa imaginar. E entenda que a bênção do Senhor que você precisa para viver já te foi dada. Já está com você agora. Nesse momento. Andando do seu lado, te acompanhando. Onde quer que você vá. Quando nós relativizamos tudo, caímos no erro de relativizar a Deus também. Tudo fica normal. Tudo pode, tudo é lícito. Aí você esquece a outra parte que fala que nem tudo te convém. Estou falando com crentes hoje, irmãos. Com crentes, pessoas que realmente entendem o que Jesus fez na cruz. Não é legalismo, mas tem algumas coisas que nós como crentes não podemos fazer. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer. Vamos ser sinceros. Dentro do seu coração tem coisas que a gente tem que se abster delas. Tudo é lícito, mas outra parte. Nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Relativizar a nossa fé, meu irmão, é começar a olhar para o mundo e você se dar a pressão que o mundo está colocando sobre você.
É você não lutar para os princípios que Deus já deu para a sua vida. É você não lutar para que o mundo não mude aquilo que o Senhor já te deu. Então, meus irmãos, se tem uma luta que você vai escolher na sua vida, que você tem que lutar, claro, eu não digo a sua família, porque essa é uma luta que todos nós temos que lutar todos os dias pela nossa família, mas espiritualmente, se tem uma luta que você não pode correr, é aquela luta que está se levantando contra os princípios que o Senhor Jesus já nos deu. Se você enfrentar uma briga dessa, uma luta dessa, irmão, se levante, seja corajoso, se revista da armadura que o Senhor já te deu também, tá vendo? Tudo o Senhor já nos deu, e é o Espírito Santo do Senhor quem vai te guiar para a vitória. É o Espírito Santo do Senhor quem vai te guiar para que você não relativize mais a sua fé, mas que você tenha a sua fé firmada em Jesus Cristo todos os dias. Ele nos chama para uma vida diferente, e uma vida sem relativismo, e uma fé constante. Esse é o chamado do Senhor para nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te entregamos, Deus, primeiro quem somos, Pai. Pai, nossas vontades, Deus, até os nossos sonhos. Assim como eu um dia tive que te entregar os meus sonhos, Pai, eu oro que a igreja hoje tenha entendido, Deus, que até os nossos sonhos têm que ser os seus sonhos, Pai. Pai, que aquilo que nós precisamos para viver, que nós precisamos para lutar, Senhor Deus, para take a stand, para nós nos levantarmos mesmo como soldados que o Senhor tem nos chamado. Senhor, o Senhor não nos chamou para ficar do lado vendo o mundo caindo, Senhor Deus, mas o Senhor nos chamou para levantar como guerreiros e lutar, Deus. Deus, mas glória a Ti, que o Senhor já nos deu as armas, o Senhor já nos deu as estratégias, o Senhor já nos deu o Seu Espírito Santo, e o Senhor já nos deu a Tua palavra. Deus, nós te louvamos, Pai, te louvamos, e em nome de Jesus, a nossa fé vai estar sempre firmada em Ti, Pai. Nossos olhos vão estar firmados em Ti, nossos pés vão estar firmados em Ti, Deus. E a partir de hoje, iremos andar, Senhor Deus, com a confiança que o Senhor é quem está do nosso lado, com a confiança, Senhor, que o Senhor é quem nos guia, que a bênção do Senhor já está conosco, que o Senhor tem planos maiores para nós. Deus, o que o Senhor está conosco e não contra nós. Deus, iremos nos levantar, Senhor Deus, contra o mundo que diz que a Tua palavra tem que ser reescrita. Não, Deus, Tua palavra já foi dada, Tua palavra é imutável. Deus, nós vamos nos levantar, Senhor Deus, contra o inimigo, dizendo que o Senhor não é um Deus soberano, que o Senhor não é um Deus todo-poderoso. Deus, iremos nos levantar, Pai, contra o inimigo, Pai, que está tentando colocar na vida até dos nossos filhos, Senhor Deus, dizendo que tem muitos caminhos, que Jesus não é o único. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, não iremos ficar calados, Pai. Não iremos ficar calados, Pai. Iremos fazer a diferença. Vamos ser sal, vamos ser luz nesse mundo, Pai. E a vitória o Senhor já nos garantiu, Deus. O Senhor já nos garantiu que através de Jesus Cristo a vitória já nos é dada, Deus. Nós te louvamos, Pai, por essa noite maravilhosa em Tua presença, Pai. Glória a Deus. Te exaltamos, Pai, te glorificamos em nome santo de Jesus. Amém e amém e amém. 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 Levante suas mãos. Vamos de volta para casa com a mentalidade um pouco mais aberta para aquilo que o Senhor já nos falou e para aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, que a comunhão do Santo Espírito seja conosco hoje e para sempre, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Nos vemos domingo, 9:30 da manhã com o cafezinho da manhã e 10:30 para o culto. Amém? Glória a Deus.